nós sabemos da história de Terra Santa, nós devemos às pessoas que foram em busca dessas informações, que recorreram à história oral para saber e para coletar os depoimentos daquelas pessoas mais antigas que ainda tinham na lembrança um pouco daquele passado, que se preocuparam realmente com isso, em resgatar, em registrar e eternizar essas lembranças. A história de Terra Santa ela é muito entrelaçada com a própria história da Igreja Católica no município. Não dá para falar de Terra Santa se nós não falarmos na Ponta de Pedra, que é onde tem início a nossa história. Toda a nossa história está permeada ali na Ponta de Pedra. E por causa dessa singularidade, por causa dessa riqueza de informações, que o IPHAN, lá no ano de 2018, ele colocou aquela Ponta de Pedra transformou, na verdade, como patrimônio histórico. Da Ponta de Pedra, que tem toda a ver com uma coisa mitológica do município, Aquela história dos três pretinhos, aquilo se via assim, muito forte na oralidade do povo, todo mundo contava aquelas histórias. E outras mais que são sempre lembradas. Quando eu vejo as comunidades em vilas, eu me recordo aqui Terra Santa. A última rua é essa que passava em frente ao cemitério. De vir para a escola, da passar aqui por aqui para tirar. À frente da cidade aqui tinha uma salsão que vinha buscar os cipó para pular corda. Bem onde é frente o parque, esse parque que tem aqui na frente, tinha muito uma vegetação rasteira, um cipó. Aquilo a gente vinha tirar para pular corda. A questão da tiração de lenha também, isso ficou muito na mente. Mas o que mais eu tenho saudade daqui, e que infelizmente parece que todo mundo esqueceu, é do veleiro. As pessoas, os pescadores usavam canoa à vela. Um vento como hoje, meu Deus, seria um colorido aqui no lago. Vinha canoas de vários lugares com a vela. Uma listada de vermelho, isso eu não esqueço. É um tecido chamado de lona. E essas lonas eram feitas velas. Então era um movimento de jangada, de barcos, de canoas à vela, que se tinha muito, porque cheguei muito a ver isso em Terra Santa, que meu avô ele era pescador. Então nós íamos para a casa da minha avó e ficávamos esperando às 5 horas, 6 horas da tarde, esperar ele atravessar o lago do Algodoal, trazendo o peixe, que era algo que movimentava a economia do município. As pessoas viviam muito da pesca, inclusive meu avô vivia da pesca. E nós víamos muito isso no lago de Terra Santa, aquelas canoas a velas, coisa que a gente não vê mais hoje, coisa que meus filhos não sabem nem o que é. Mas eu vivenciei esse período. E ao longo desse século, ao longo desse período todo da existência de Terra Santa, desde o século XIX até esse prezado instante,
como é que funcionava a questão da própria educação, né? Então funcionava com reuniões, reunia-se as crianças em um determinado local, embaixo de uma árvore, e ali ministrava-se as aulas. Os professores não eram formados, né? Mas eles tinham, vamos dizer assim, aquela capacidade de ensinar. E nós viemos para a casa da vovó para aprender a ler com a nossa tia, que era professora. Tinha estudado em Óbidos, no Colégio São José, e já tinha o curso primário e já era professora, já podia ser professora. E com o passar do tempo, foi tendo essa preocupação de construir escolas que era justamente para reunir esses alunos dentro de um local. Não deixar mais esses alunos aí fora, ao ar livre, que era muito comum, por exemplo, as crianças estudarem ao ar livre porque não tinha prédio. E com o passar do tempo foi se construindo muitos prédios. Você vai ter a Escola São Sebastião, que é antiguíssima. Quando eu cheguei, já a Escola São Sebastião já era onde está. Mas teve outro lugar, que é onde a casa da dona Ana, mãe do Fafá, onde a casa da professora Fátima. Ali teve uma escola também. Eu não cheguei a estudar nessa outra escola, eu estudei na Escola São Sebastião, aonde está. Você vai ter aqui o Cândido Machado, que são as duas escolas mais antigas do município, né? Você vai ter aqui o Cândido Machado, que era chamado também de escola reunida pelo fato de realmente, literalmente, reunir os alunos. Começou aí embaixo das árvores, depois foi para uma salinha, onde tinham vários alunos, depois teve a necessidade de se ampliar, de se aumentar e chegar no prédio que ele está. O Cândido Machado, mas a professora Mundiquinha, ela já era professora de muitos anos. Ela dava aula assim em casas, antes de ter a escola. Era Raimunda Costa Bentes, que é o nome daquela escola que tem lá atrás. Ela foi professora, era professora do Estado, professora estadual, dava aula aqui em Terra Santa. Foi a primeira professora do Cândido Machado, foi ela. E eu vivi a situação difícil. Eu já cheguei a Oriximiná, você imagina o perigo. Eu cheguei a Oriximiná buscar dinheiro dos funcionários de Terra Santa e Faro, num 15 sem tolda. Era muito difícil. Era um sol causticante, nem sempre a gente conseguia uma lancha boa para ir de lancha coberta, até por causa dos custos, né? Quando você saiu o pagamento no dia que saía da CESPA, a gente fazia parceria e ia junto. Mas quando saía da SEDUC e não saía da CESPA junto, eu tinha que fretar sozinha a voadeira para baratear os custos. A gente ia de lancha no 15, um bote de alumínio, para chegar até Oriximiná e voltar. Eu fiz bastante, quase todo mês fazia isso. A memória que eu tinha desse período era justamente do tilheiro que tinha para lá. Tinha um lá e o outro ali, no pocinho, que permanece no pocinho ali, no seu Zeca, onde eles construíam esses barcos. Depois não vi mais. É tudo muito diferente, na verdade. Se tem tilheiro, agora são galpões, onde você constrói esses navios e tudo mais. Naquele período não, todo mundo estava vendo, né? Você via. E hoje é completamente diferente. Se você vê o porte que é Terra Santa, que ela traz navios, né? Navios de outras cidades vêm para cá para serem consertados, para serem construídos, só para você ter uma ideia de como Terra Santa ela é extraordinária em todos os aspectos. Então a nossa cidade ela tá muito de parabéns pelo fato de ao longo desses anos ela não parou no tempo. E ela não viveu simplesmente só do seu passado, de lembrar do seu passado, mas não, ela lembra do passado, mas ela luta para melhorar o seu futuro. A gente vê a cada ano assim que mesmo com as lutas, com as dificuldades, com as coisas desagradáveis que acontecem, mas por outro lado a gente vê o crescimento do município. Consigo lembrar ainda da minha infância desse período, ainda que já tivesse cego encanada, mas era muito comum faltar, né? Então sempre dava problema ali no que nós chamávamos naquele período de bomba d'água ou casa da bomba, falhar. E quando isso acontecia, era comum naquele período, na verdade, Carlos, você vê na frente da cidade muitas pontes, que nós chamávamos de ponte. Aí o pessoal vinha para a beira, a lavação de roupa era na beira, era a lavação das panelas na beira. Ponte é o local onde as mulheres levavam seus filhos, levavam a sua bacia para lavar as roupas.
E famílias tinham suas pontes. Você não simplesmente chegava e pegava uma ponte. Não, essa ponte é da família tal, essa ponte é da fulana, essa ponte é do ciclano. Então cada um tinha a sua ponte. A beira que o pessoal chama margem do lago, né? Que tinha, onde tinha muitas mesas de lavar roupa. Tinha os banheiros cercadinhos. Antes de técnica nada, tinha os banheiros na praia. Algumas pessoas faziam banheiro, cercavam assim, colocavam, cobriu, faziam-se uma mesa para lavar roupa. Eu já cheguei a ver aqui vários banheiros assim. Aí em 70 chegou água encanada, já começou a melhorar. Então, hoje eu vejo que Terra Santa, inclusive às vezes eu converso com gente como Terra Santa mudou ao longo desse período, que não foi tão longo assim. Se você observar, você vai ver que Terra Santa ela mudou de uns tempos para cá assim, de maneira grandiosa, muito rápido mesmo. Antigamente você via a Terra Santa, isso é visível. Muitas casas de palha que nós chamamos, de palha, de madeira, de barro, inclusive a casa dos meus avós eram casas de barro. Hoje você não vê mais isso em Terra Santa. Então isso é a prova de quê? Que o desenvolvimento chegou em Terra Santa. É aquela coisa, né? Você mudou, muita coisa mudou para melhor. Tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Antes os pais tinham que mandar os filhos fora daqui até o 5º ano, até a 5ª série, que era o curso primário. Isso era uma grande dificuldade. Essa questão de energia também, de não termos energia elétrica o tempo todo, era só um período da noite que tinha energia. Isso dificultava muito também. Devo muito, na verdade, à minha cidade. Eu tenho muito que agradecer à cidade onde Deus me deu o privilégio de ter nascido, de ter crescido, de ter sido criada neste município. Um município que me viu nascer, que me viu crescer e, graças a Deus, me viu prosperar. Terra Santa, para mim, vamos dizer assim como minha família, é meu porto seguro. Foi para onde eu quis voltar. Porque um dia eu precisei sair daqui, porque eu precisava estudar, uma vez que você ainda não tinha isso aqui. Você não tinha uma faculdade. Então eu precisei ir embora daqui em busca de conhecimento. Mas eu voltei. Por quê? Porque eu tenho orgulho da minha cidade, eu tenho orgulho de estar aqui. E seria uma forma de, vamos dizer assim, de agradecer por tudo que Terra Santa fez por mim. Então, hoje eu fui em busca de conhecimento, eu me formei, então eu tenho que trazer para contribuir com a minha cidade, com aqueles que ainda ficaram por aqui, com aqueles que acreditaram na minha ida. Eu sou Elizabeth Godinho Paulain, sou terra-santense, trabalhei no exercício do magistério em Terra Santa há 30 anos. Em 2006 eu me afastei com a aposentadoria. A última turma foi em 2006. E tenho orgulho de ser terra-santense. Eu sou a professora Joelma dos Santos Godinho Lima, sou formada em História pela Universidade Estadual do Amazonas, sou professora efetiva da Rede Estadual de Educação, com a disciplina de História. Também sou efetiva da Rede Municipal de Educação na disciplina de História. E eu quero encerrar a minha fala com uma frase de Alfredo Bossi, quando ele diz que lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens de hoje as experiências do passado.